Salve, salve, meu povo! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Atos Guizardi, Tata Mukunji, na Quimbanda de Angola, Tata Wokelá, na Quimbanda Congo, um sacerdote de Quimbanda à frente do Inzoca Sanjo, uma casa chefiada por Maria Navalha, Exu Cigano e Lúcifer. E hoje a gente precisa conversar muito sério. Parem de acreditar em bicho-papão. Não é segredo para ninguém que antes de me encontrar nos cultos afro-brasileiros, né, inicialmente lá na Umbanda e depois finalmente na Quimbanda, onde eu encontrei a minha linguagem, né, minha linguagem familiar, verdadeiramente própria de contato com a espiritualidade, eu cresci num lar fundamentalmente cristão. Inicialmente católico, por conta dos meus pais, mas depois, por conta de situações da vida aí que não vem ao caso, protestante, sobretudo ali por causa do meu lado paterno da família, que contava com pessoas da Igreja Batista tradicional e da Assembleia de Deus. E eu posso afirmar categoricamente que uma das maiores violências que pode acontecer para a formação psicológica de uma criança é crescer dentro de um lar cristão. Mesmo que não seja um lar cristão ultra fundamentalista e ultra preconceituoso, crescer em um lar cristão sempre deixa sequelas terríveis para a formação de uma criança. Entende? Uma filosofia baseada na culpa, na hipervigilância e na constante sensação de que não importa o quanto você se esforce, você não é digno de nenhum tipo de dádiva, você não é digno de amor, você não é digno de nada, você nasceu culpado pelo pecado original e a sua natureza é a podridão. Mas que sorte a sua que papai gosta e escolhe te salvar. A base dessa filosofia, ela dá conta aí de explicar muitos de fenômenos, inclusive políticos, horrendos que a gente já vivenciou ao longo da história da modernidade. Eu sempre gosto de citar, nesse caso, o trabalho do Jan Assmann, chamado O Problema do Monoteísmo, onde ele vai trabalhar essa ideia de que com a invenção de que Deus é único, né, uma invenção fundamentalmente abraâmica, inaugura-se na história da humanidade um fenômeno que até então não existia, a guerra religiosa. Não é que não existissem guerras antes da invenção da antiga religião israelita monoteísta, que depois virou o judaísmo como a gente conhece. Existiam guerras antes disso, e existiam deuses da guerra, existiam ritos guerreiros, e existiam oferendas e ritos que eram feitos para que as pessoas fossem bem-sucedidas nas suas campanhas militares. Mas guerra religiosa, guerrear contra outro povo, porque o Deus do outro não é o mesmo Deus que o seu, isso, meus amores, é mérito única e exclusivamente das três principais religiões abraâmicas, a constar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que com nomes diferentes, dogmas diferentes, liturgias diferentes, adoram o mesmo Deus sanguinolento. E por que é que eu estou trazendo isso aqui? Porque, para chegar no conteúdo que eu quero chegar hoje, eu me lembro, eu tenho uma memória de infância muito fresca na minha cabeça. Na verdade, duas memórias. Uma foi quando o SBT resolveu que ia exibir o filme A Bússola de Ouro, né, que foi um filme que eu assisti, que eu adorei, e que na semana que eu assisti o filme, o meu tio mandou por e-mail pro meu pai um PowerPoint dizendo que esse filme era um filme com conteúdo satânico e que se os seus filhos, se as crianças assistissem esse filme, elas estariam sendo assediadas e poderiam ser possuídas pelo diabo. Obviamente o meu pai não deu muita trela para isso, porque a essa altura do campeonato ele já estava bem frustrado com o cristianismo, mas o fato é que lá na internet moleque, quando tudo ainda era mato, entende? Esse tipo de conteúdo ultra sensacionalista já circulava por e-mail.
pré-WhatsApp, pré-Instagram, pré-Facebook, tudo isso. Época do MSN, época do Orkut ainda. E uma outra memória que eu tenho é de uma vizinha da minha avó, que era responsável por me levar junto com os filhos dela para a escola onde eu estudava, e ela era da mesma igreja que a minha avó, e um dia ela comentou comigo acerca de uma pregação que ela tinha assistido, de um pastor que alegava ter sido o bruxo responsável por ter feito o pacto satânico da Xuxa Meneghel, né? E que ele se converteu ao cristianismo, se arrependeu, mas que ele contava tudo sobre como era feito. E aí ela me veio depois e me emprestou o DVD pirata, entendeu? Aquela embalagenzinha de plástico com papel, folha de ofício dobrada no meio, completamente borrada, onde estava lá escrito Testemunho do Bruxo da Xuxa. E eu assisti aquilo no CPU, coloquei no CPU de casa, coloquei no computador para assistir e fiquei ali umas 2 horas assistindo aquilo. Devia ter acho que 9 ou 10 anos de idade na época. Completamente chocado e ao mesmo tempo fascinado, porque esse tipo de discurso sensacionalista ele é fascinante e é aí que a coruja dorme, entende? Ouvindo ele falar sobre pactos satânicos, sobre orgias dedicadas a Astarte e Astarote, que Xuxa era a contração de Exu e Orixá, né, que Xuxa teria feito um pacto com o Exu das 7 encruzilhadas e que uma vez por ano ela precisava dormir dentro de um túmulo para poder renovar esse pacto, que o bruxo em questão bebia sangue, né? Era uma loucura, né? Ele dizia que ele tinha sido abandonado pela família e aí uma bruxa macumbeira teria colocado ele dentro de casa, trancado ele dentro de um quarto escuro e só oferecia sangue para ele comer e beber, e que quando ele saiu de lá ele conseguia ouvir os demônios falando no ouvido dele, conseguia dar saltos de até 5 metros de altura e ele tinha até foto para provar. Claro que nessa época já existia o Photoshop, né? Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque são tempos sombrios, meus amores. Estamos falando aí de, há pouco tempo, acabou de ser publicado, né, publicizado todo aquele conteúdo, né, das trocas de e-mails do bilionário sionista e, enfim, abusador de crianças, Jeff Epstein, amigo pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aquilo ali tem um conteúdo gigantesco, tem diversas trocas de mensagens, né, muito conteúdo inútil e muito conteúdo assim assustador. E assim que isso ganhou o público, não demorou 24 horas para que uma série de influenciadores começarem a dizer em rede social que todas as grandes teorias da conspiração estavam corretas desde o princípio, que a Gate estava certo, que o não estava certo, né? Curioso que o não dizia que a rede de Pelos estava apenas dentro do Partido Democrata, do republicano, mas tudo bem. Eu quero que os dois se explodam. O que me deixou mais chocado, abismado, foi que, junto com todo esse conteúdo sensacionalista, apareceram também figuras, influenciadores, que são relevantes dentro do meio de religiões de afro-brasileiras ou, enfim, de cultos, religiões que não são hegemônicos, né? Do neopaganismo, da bruxaria, enfim. Veiculando também muito desses conteúdos e tratando como absolutamente verdadeiro todas as afirmações que foram feitas acerca do conteúdo contido nesses e-mails. O que é verdade nesses e-mails? Homens brancos, bilionários, são dores. Só que isso não deveria ser surpresa para ninguém. Que bom que a gente viu tornar público, ter uma evidência material, uma prova material de que isso existe e que as pessoas, quanto mais poder financeiro elas tiverem acumulado nas suas mãos, mais elas se sentem à vontade para ultrapassar absolutamente todos os limites que forem possíveis. Só que isso, meus amores,
não deveria ser uma novidade. A degradação moral da humanidade é consequência direta dos índices absurdos de concentração de poder, de riqueza que a gente vê nas mãos de cada vez menos pessoas. Você vê economistas falando sobre só o caso dos Estados Unidos especificamente, né, que hoje em dia a concentração de renda é tão brutal naquele país em que você tem os grandes bilionários concentrando a riqueza, a classe média está deixando de existir e cada vez mais essa sociedade vai ganhando um caráter dicotômico. Super ricos e cada vez mais ultra pobres. O que não é surpresa. Desde o século XIX, que Karl Marx já falou que a tendência no capitalismo é a acumulação de riqueza nas mãos de poucos em detrimento da superexploração da mão de obra da classe trabalhadora, que é a maioria e que detém o verdadeiro poder produtivo. E o que a gente viu surgir aí, ver à tona com essa situação dos e-mails do é que, primeiro, bilionários podem fazer o que eles quiserem porque eles têm certeza da impunidade. Segundo, a gente viu que quanto mais eles tiverem certeza da impunidade, mais eles vão se sentir à vontade para violar e abular corpos, sobretudo femininos. E aí a gente fala, inclusive, das crianças, ok? A gente viu prova de que essas pessoas todas que tomam as grandes decisões conversam cotidianamente, se articulam, trocam favores, e elas fazem isso, meus amores, não é porque eles fazem parte de uma grande seita satânica que está a fim de comer o intestino de bebê. Eles fazem isso porque quanto mais ricos eles são, menos eles querem se misturar com quem eles consideram uma classe subhumana. Entende? Uma raça inferior. O que a gente viu ali nos e-mails do Jeffrey foi, por exemplo, uma obsessão com genética numa tentativa de comprovar a existência de uma raça superior no meio da humanidade ou de produzir uma raça superior a partir da pureza étnica, muito parecido com o que o Sr. Mengele fazia nos laboratórios da Alemanha durante os anos 40. O que a gente viu ali demonstrado é uma aliança, é um pacto feito pelas elites do país, que se acha a maior democracia do mundo, mas que até os anos 60 pessoas pretas sequer tinham direito de sentar no mesmo banco que pessoas brancas dentro do ônibus, e que mesmo assim eles se sentem moralmente muito superiores para sair palpitando na vida política de todos os outros países do globo. A gente viu que essas pessoas que após a Segunda Guerra Mundial, em vez de dar cabo dos soldados e dos oficiais do eixo, eles integraram essa gente dentro do corpo do Estado e que isso teve consequência. Quando eu falo isso não significa que a gente encontrou a prova de que existe uma grande seita satânica controlando o mundo. O que a gente encontrou foi a demonstração de que existe uma alta burguesia no topo do imperialismo que se sente hoje com poder, com liberdade para fazer absolutamente o que quiser, porque na prática, hoje, a alta burguesia do centro do capitalismo detém mais poder nas suas mãos do que sequer os reis absolutistas da Europa do século XVII e XVIII jamais tiveram. Eu vou indicar aqui para vocês, acerca desse conteúdo todo que apareceu, o vídeo de um canal chamado Fábrica de Nubes. Eu não conhecia. Foi um filho de santo que me indicou. E me indicou porque falou, olha, acho que eu encontrei aqui a abordagem mais fria, mais sensata até agora acerca de todos esses casos. E aí, foi muito bom ter assistido aquele conteúdo e ele prova absolutamente tudo que ele está falando, coloca ali, ó, evidenciado na tela tudo que ele está dizendo. Por quê? Porque com o frenesi que tomou conta das pessoas nas redes sociais acerca do caso do falando de satanismo, de canibalismo, de super ricos comendo o intestino de bebê num super iate em alto mar, o que aconteceu foi que as violências reais cometidas por esses malditos estão passando como menores diante da extravagância de uma suposta seita satânica. Outro dia eu estava
vendo um sujeito, assim, o cérebro deve ser do tamanho de uma ervilha, falando sobre esses casos num podcast, num MesaCast, e o host do programa teve a audácia de soltar a seguinte frase: porque a gente viu ali que tem coisas muito horríveis de pessoas, abusos, coisas horrendas, mas é até pior, né? Porque aparece até satanismo. Pera aí, meu bem. O fato, que não é real, mas o suposto fato de que esses crimes, esses abusos foram cometidos contra mulheres e crianças, terem acontecido num contexto supostamente satânico, é o mais grave para você? Você está dizendo para mim que o mais grave dessa história não é o abuso de crianças, não é o tráfico de pessoas, não é o abuso de mulheres. O mais grave nessa história é que eles adoravam Satanás? Isso para você é mais grave? Olha, tudo bem, tem uma inteligência limitada. Agora, ser imune ao aprendizado, imune ao conhecimento é outra história. Que porra é essa, brother? Uma coisa precisa ficar clara. O Brasil é um estado laico, os Estados Unidos formalmente é um estado laico, as pessoas têm o direito de exercer a religião que elas quiserem, e satanismo, meus amores, é uma religião reconhecida, é uma religião de fato. Você pode não gostar, você pode achar uma merda, acho super cafona, entendeu? Mas existe. E existe também no Brasil, e existe também supostamente, pelo menos formalmente nos Estados Unidos, uma coisa chamada liberdade de culto, liberdade religiosa. As pessoas têm o direito de ser satanistas. E ser satanista não é um problema. Abusar de mulheres e crianças é. O mais grave dessa história não é o suposto satanismo. O mais grave nessa história são as violências cometidas de uma maneira horrenda sobre pessoas inocentes, mulheres e crianças. Isso é o mais chocante. E quando vocês inventam todas essas camadas de chorume sensacionalista em cima de crimes reais, que traumatizaram pessoas reais, que violentaram pessoas reais, o que vocês estão fazendo é cooperar com os abusadores. Tomem vergonha na porra da cara de vocês. Essa história me pega no âmago. Porque é impossível ver certas coisas sendo ditas com a maior leveza e com a maior tranquilidade. Uma coisa que precisa ficar clara: o satanismo enquanto religião, né, fundado ali pelo senhor Anton LaVey, nos Estados Unidos, toda aquela cafonice da contracultura que aconteceu ali no final dos anos 60, 70, 80, aquela coisa toda, no bojo do movimento hippie, entendeu? Instigado pela filosofia do Crowley, aquela coisa toda, ele não defende a violência contra a criança. Inclusive, você vai ver, né, na chamada lá Bíblia Satânica, né, os 11 mandamentos do satanismo que o LaVey produziu, inclusive está escrito lá que é terminantemente proibido e abominável violentar crianças. É terminantemente proibido e abominável tocar o corpo de outra pessoa sem consentimento. Porque na prática, o satanismo do LaVey é uma ode à liberdade individual. Então, você não pode violentar a liberdade de outro indivíduo. Eu acho problemático defender liberdade individual a qualquer custo? Acho. Mas justificar esses crimes com satanismo como se isso fosse algo que destacasse o horror dessas violências, como se isso fizesse os crimes serem ainda piores, ainda mais hediondos, pelo amor de Deus, vocês têm que ter juízo. Não tem nem linha de raciocínio que eu consiga concatenar aqui para poder expressar o quão revoltante que isso é. Adorar o diabo, seja lá o diabo que você queira, como você acha melhor chamar o diabo, não é pior do que violar crianças e mulheres. Tomem vergonha na cara. Por favor. Pessoas reais sofreram com essa história. E vocês, inclusive, estão divulgando as imagens das vítimas na internet como se não houvesse amanhã. Vocês estão revitimizando pessoas que foram violentadas por uma das pessoas mais poderosas do planeta. Que beleza, agora está morto. E que morreu por queima de arquivo, é óbvio. Todo mundo sabe. O que eu acho mais fantástico ainda sobre essa história do suposto satanismo do Jeff Epstein é que são as alegações acerca dele nos e-mails falar de adorar Baal, que é um demônio do mundo antigo que pedia sacrifício de crianças, inclusive dizia que crianças tinham que ser queimadas vivas. Vocês são tão ignorantes, vocês não sabem porra nenhuma do que vocês estão falando. Primeiro que
desse rol de demônios inventados pelo cristianismo, aquele que supostamente pedia que crianças fossem queimadas vivas, não era Baal, era Moloque. Ok? Isso muito provavelmente parte de um erro de tradução lá do livro de Números ou Deuteronômio, se eu não me falha a memória, em que Moisés proíbe que se passe a criança sobre o fogo em honra a outros deuses. Essa é a expressão traduzida literalmente, né? Passar a criança sobre o fogo dedicando-a a outros deuses. E não entregar a criança ao fogo ou queimar a criança viva. Por quê? Porque supostamente, e eu digo supostamente porque inclusive comprovar a materialidade desse culto a Moloque, como dito na Bíblia, é complicado, mas supostamente, quando as crianças nasciam naquela região ali do norte da África, né, a oeste do Egito, o que eles faziam? A criança ela era levada até o altar dessa divindade com o fogo sagrado aceso e essa criança era erguida, suspensa acima das chamas para que o calor consagrasse e protegesse essa criança. E que muito provavelmente a ideia de batismo pelo fogo, que vai ser ressignificada no Novo Testamento através da descida do Espírito Santo, era uma forma de se apropriar dessas práticas que vinham dessas religiões antigas. João Batista batizava pela água, o Messias batizaria pelo fogo, mas não o fogo de Moloque, mas sim o fogo do Espírito, que vai acontecer depois lá no caso de Pentecostes. Então é todo um bololô aí que a gente sabe que a Bíblia ela presta uma série de desserviços na hora de traduzir algumas coisas. Não a Bíblia na sua produção original, porque ela foi produzida por pessoas que sequer imaginavam que esses livros um dia seriam chamados de Bíblia, né? Mas pelos seus tradutores que vieram logo após e pelos canalhas que se apropriam disso para criar pânico moral, né? Para tirar o seu dinheiro, para tirar o seu voto, para fazer com que você se mova com medo. E medo? Medo de quê exatamente? Né? O que eu acho mais maravilhoso dessa história é que o suposto Baal descrito ali, né, nos e-mails do Jeff muito provavelmente se refere a uma empresa de seguros cuja sigla é BAA3 e que alguém bateu o olho, falou que era Baal, saiu veiculando isso e um bando de gente burra começou a compartilhar. Por quê? Porque não se deu ao trabalho de pesquisar, de consultar na fonte o que de fato aparecia ali. Parabéns, fostes feito de massa de manobra. Agora cuidado, para não cair de 4 num gramado e começar a comer anjo de candura. Ai, tô segurando esse desabafo há tantas semanas. Olha, gente, faz o favor de curtir, comentar, dar like, compartilhar esse vídeo, porque assim, muito provavelmente o YouTube não vai entregar o conteúdo disso por conta dos tópicos sensíveis que estão sendo abordados aqui e que fica impossível não falar certas palavras. O editor, né, o Fábio vai ter todo um trabalho aí para bipar, censurar algumas palavras, mas assim, eu preciso que vocês ajudem esse conteúdo a chegar em mais lugares para a gente evitar que um pânico maior se instaure. Eu até pensei em ficar quieto sobre todo esse assunto, mas assim, me preocupa. E por que é que me preocupa esse sentimento geral de pânico que está sendo criado? Porque quando um criador de conteúdo grande faz uma fala sensacionalista, instigando o pânico satânico, muito provavelmente não é esse grande criador de conteúdo que vai sofrer a rebordose disso. Mas em alguma periferia do Brasil, provavelmente tem uma mãe de santo de Umbanda, de Candomblé, entende? Ou até de Quimbanda mesmo, que vai sofrer algum tipo de violência pública, algum tipo de violência na rua. Por quê? Porque alguém, um vizinho, um parente, alguém do bairro ao lado, ouviu falar que existem satanistas, macumbeiros, adoradores de Exu, que estão no meio da madrugada, criancinhas para dar cabo delas, em homenagem ao grande mal. Gente, o mundo é um lugar assustador. É verdade. É verdade. A gente, quando é criança, tem essa sensação de que a gente é protegido, porque tem pai, tem mãe, e aí quando cresce, percebe que os adultos não são tão poderosos assim quanto pareciam quando a gente era criança e que agora que você é adulto, você tem que caminhar com as suas próprias pernas e o mundo continua tão hostil e assustador quanto ele sempre foi desde quando você era bem pequenininho.
E aí, a humanidade desenvolve uma série de estratégias para poder sobreviver nesse mundo hostil. Desde os primórdios da humanidade, a humanidade se questiona. Gente, peraí, por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que é que a minha avó, o meu avô, que era tão querido, que era tão amável, que cuidava da família, tão trabalhador, tão honesto, de repente, um dia foi acometido por uma doença e faleceu, enquanto que, sei lá, filho da dona fulana, que é um bandido, um assassino, um ladrão, ele continua vivo, envelhece e morre de velhice, sem nunca ter pego uma doença, sem nunca ter sofrido mal nenhum. A percepção, a constatação de que o mundo é um lugar injusto, que o mundo, que o cosmos, que o universo, que a natureza não se importa com justiça, causa para a maioria das pessoas uma sensação de insegurança e ansiedade imediatos. E aí, para isso, é necessário inventar alguma justificativa, alguma possível explicação de por que é que o mundo é um lugar tão injusto. Aí inventam-se os diabos, os demônios, os ajoguns, os quiumbas, os eguns, os infernos que sejam, para tentar justificar. O mundo é um lugar ruim porque existe essa força maligna que fica aí rondando a tudo e a todos e que a qualquer momento pode se meter no seu caminho. E lógico, a partir disso, cultos, religiões, tradições familiares vão sendo desenvolvidas para afastar essas negatividades, mandar para longe isso que pode fazer mal para o seu caminho individual ou para o caminho coletivo. O fato é que, a partir do momento em que as religiões abraâmicas, elas criam, elas pegam, inventam essa figura do opositor, do Satanás, que é este ser que concentra em si, que reúne absolutamente tudo que há de mais horrendo, horroroso, deplorável, hediondo, funesto, podre, imoral na sua conjunção, na sua constituição, fica fácil imputar a qualquer outro considerado como indesejado a máscara do diabo. E o diabo, ao longo da história, já teve muitos nomes. Já foi judeu, já foi muçulmano, já foi cristão cátaro, já foi cristão gnóstico, já foi cristão arianista, já foi cristão ortodoxo, já foi cristão católico apostólico romano para os protestantes, ou já foi um cristão huguenote, um cristão anabatista na visão do católico, já foi a mulher, já foi o negro. E a partir do momento em que essa mentalidade binária imputa ao outro indesejado a máscara de diabo, fica muito fácil eliminá-lo. A questão aqui é que esse outro tem corpo, tem carne, sangue, osso, nervo, artéria, sente dor quando é jogado numa fogueira, sente dor quando é linchado na rua, sente dor quando é apedrejado. E é isso o que precisa ser trazido como ponto central. O questionamento que eu faço: se essas elites econômicas mundiais são todas satanistas, por que é que o Epstein, por exemplo, tinha tantas mensagens fazendo planejamentos políticos com uma figura como Steve Bannon, responsável por arquitetar a campanha política de Trump, Bolsonaro, e que declarou que o seu próximo passo, após todas essas movimentações, seria trabalhar para eleger um novo Papa que fosse ultraconservador dentro da Igreja Católica, já antecipando a morte do Papa Francisco. Se essas figuras são satanistas, por que é que elas são tão interessadas em promover governos de ultradireita extremamente alinhados aos valores conservadores fundamentalistas religiosos cristãos em todo o Ocidente e América Latina? Faz sentido essa conta? Vamos lembrar o que estava lá nos arquivos também, né? Bolsonaro is the big deal. Né? Ele que era o escolhido. Aliás, Bolsonaro, né? Porque era um idiota e não sabia nem escrever. Pois é, não faz sentido essa narrativa. Claro, a partir desses e-mails a gente consegue inclusive evidenciar que figuras políticas que até performam serem grandes opositoras na frente das câmeras,
nos bastidores são grandes aliados. O caso do Epstein, o pessoal de Donald, mas tendo ali dentro da sua ilha a família sendo convidada com frequência. Porque na prática é isso, republicanos e democratas nos Estados Unidos são apenas as máscaras utilizadas por duas frações da burguesia do centro do imperialismo, mas não representam nenhum antagonismo de classe concreto entre si. E por isso mesmo é que eu torço para que se explodam juntos. Fato é que o pânico satânico, ele deixa vítimas na história do Ocidente e na história brasileira já há muito tempo. No ano de 1475, ficou famoso na Europa o caso do libelo de sangue, quando se disseminou essa lenda, essa mentira de que os judeus estavam sequestrando criancinhas para poder beber o sangue delas, né, e que eles faziam isso por Deus. Obviamente, são malignos, o que acabou resultando numa virulenta perseguição aos judeus, né, levando a assassinatos, perseguições, linchamentos, todo tipo de horror contra eles. Em 1643, em Loudun, na França, houve o caso lá do exorcismo das freiras, né? Quando as freiras de um convento precisaram todas ser exorcizadas coletivamente, porque supostamente um padre responsável pelo convento tinha feito um pacto com o diabo e em troca tinha vendido para o diabo as almas de todas as freiras. E curiosamente encontraram no gabinete pessoal do padre o contrato com a assinatura do próprio Satanás. Agora, o fato desse padre ser uma figura, uma persona não grata por outros figurões poderosos da política local, mero detalhe. É o diabo que pegou na pena e escreveu no pedaço de pergaminho mesmo. Tá lá, tá no museu, até hoje, a assinatura. Beelzebu da Silva, confere lá. Entre 1692 e 1693 é quando a gente tem o famoso caso do julgamento de Salem, do qual as principais vítimas, né, se eu não me engano foram 16 ou 19 vítimas que foram condenadas à morte ali, mas as principais vítimas eu destaco aqui. Tituba, que era uma mulher negra, caribenha, que, segundo os relatos, de fato cultuava um homem de pele negra que vestia roupas finas e elegantes e que descia pela estrada de Boston para se encontrar com ela na encruzilhada, muito provavelmente aí uma referência a alguma divindade exusíaca, né, do Caribe, talvez alguma versão de Papa Legba, uma versão de Eleguá, uma versão, enfim, do próprio orixá Exu, talvez, do Vodum Elegbará. Isso foi lido como uma adoração ao diabo. Ela foi condenada à morte. Repito, uma mulher negra, de origem caribenha, que estava em uma situação, se não de escravizada, numa situação de escrava alforriada, se não me falha a memória. Uma outra vítima do caso de Salem foi, olha só, uma criança, né? Elas que o pânico satânico adoram colocar aí como o centro da grande conspiração, as vítimas perfeitas. Por quê? Porque são inocentes, porque são puras, mas foi graças ao desvario dos cidadãos de bem de Salem que a Dorothy Good, de apenas 4 anos, ficou aí noites e noites e noites a fio, acorrentada dentro da cadeia, sozinha, envelhecendo lá dentro, com saudade da mãe, pegando os trapos dos panos de chão da masmorra e, com isso, amarrando para poder fazer alguma boneca, cantando canção de niná ao longo da noite para ela mesma, porque não tinha mais como a mãe ir se encontrar com ela. É isso que os cidadãos de bem fazem quando eles são acometidos pelo pânico satânico. No Compendium Maleficarum está lá descrito uma série de práticas que as mulheres, bruxas, cometiam. Jogavam a cruz no chão, cuspiam no crucifixo, beijavam o ânus de um bode preto para poder selar o pacto com o diabo. E sim, pegavam criancinhas, colocavam no caldeirão e comiam a carne dela. O Compendium Maleficarum foi escrito por homens da igreja que queriam condenar essas mulheres. E queriam condenar essas mulheres por quê? Primeiro, porque temiam as mulheres. Segundo, porque temiam que os corpos fossem explorados livremente
Pode perceber, em todos esses casos, em algum momento existe um medo, um pânico de que eventualmente mulheres decidam ter a ousadia de gozar e de serem donas do próprio corpo. Uma afronta. É muito parecido, inclusive, com o pânico moral que a gente vê, por exemplo, dentro de igrejas hoje em dia, acerca de passeatas feministas onde ficam introduzindo crucifixo no seu órgão reprodutor. Medo das bruxas. Isso é uma coisa medieval. Primeiro que isso tudo, todos esses casos que eu estou trazendo aqui, nenhum deles é medieval, tá? Todos eles são modernos. A Idade Média já tinha acabado. Segundo que não, isso é extremamente comum ainda hoje em dia. Volto. Nos anos 80, o caso que na época ficou conhecido como Bruxas de Guaratuba e depois foi atualizado como caso Evandro, em referência ao menino Evandro Ramos Caetano, quando crianças no Paraná desapareciam e depois seus corpos eram encontrados mutilados, sem os dentes, sem os olhos, sem as vísceras, escalpelados e com as pontas dos dedos queimados. Na época, para a mídia, né, para os jornalistas, para a polícia, né, polícia que inclusive depois torturou uma série de pessoas por conta disso, isso era evidência de um ritual, quando na verdade isso era só uma tentativa, de dificultar o reconhecimento das vítimas, queimando as digitais, arrancando os cabelos e eviscerando-as. Por quê? Porque assim, né, retirando os órgãos que concentram mais água, o corpo se decomporia mais rápido, restando só os ossos, menos chance do mau cheiro atrair a polícia e o assassino ser descoberto. Nessa ocasião, sacerdotes de Umbanda e pessoas ligadas a religiões afro-brasileiras foram todas chamadas de bruxos e assassinos de crianças, foram torturados pela polícia do estado do Paraná e pelo Grupo Tigre, confessaram sob tortura para tentar aliviar o seu caso, foram condenadas à cadeia, a família Bage foi destruída por isso, e no fim das contas, o real assassino, tanto de Evandro quanto de Leandro Bossi, até hoje não foi preso, não foi sequer identificado. Por quê? Porque em vez do Estado, da mídia e da sociedade civil estar procurando um ser humano cometendo atrocidades, estavam muito preocupados com o bicho-papão embaixo da cama, a seita satânica andando de madrugada querendo roubar as criancinhas. Quando na verdade, e esse é o ponto, muito provavelmente quem tem a chance real de afetar as suas crianças, as nossas crianças, não é uma seita satânica, não é Baal, não é Moloque, é provavelmente o marido com quem você divide a cama, a pessoa que você chama de amigo da família, a pessoa que você chama de pai, a pessoa que você chama de irmão, porque a maioria dos casos de abuso contra crianças não acontece porque satanistas malvados pularam a janela do quarto e levaram criancinhas para um porão escuro, amarraram ela num pentagrama e fizeram o que quer que fosse. Não, geralmente acontece dentro de casa, dentro do seio familiar. Famílias que na maioria dos casos vão à igreja todo domingo. E enquanto você está aí, preocupado com o bicho-papão, o real monstro pode dividir o teto. Mas não para por aí. Em 2014, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu espantada por dezenas de pessoas no Guarujá, estado de São Paulo, porque espalharam no bairro a notícia de que uma mulher estava criancinhas para fazer rituais satânicos. E aí eles identificaram que seria essa mulher, por isso ela foi espancada até a morte. Em 2021, quando o assassino de aluguel, conhecido como Lázaro, no Goiás, se tornou uma figura conhecida nacionalmente porque estava sendo perseguido e ninguém conseguia encontrá-lo, uma série de jornais aí de TV aberta fizeram questão de colocar a imagem dos assentamentos de Exu que ele guardava nos fundos de casa. Agora eu me pergunto, quando um assassino é preso pela polícia e encontram na casa dele uma Bíblia, alguém relata assim, na casa do assassino foi encontrado um livro de capa preta com os seguintes dizeres: invada a casa deles,
todos os homens, tome para si as virgens e queime até as suas criações. Isso está contido lá. Não, né? Eu desafio vocês a encontrar um momento em que Exu mandou fazer mal à criança. Muito pelo contrário, meu querido. Se tem uma coisa que dentro de um culto de quimbanda é inadmissível, é você agredir crianças, abusar de crianças. Porque Exu tem como pressuposto o respeito. E a gente faz feitiço para atacar o outro? Faz. Mas a gente ataca quem sabe se defender. No fim das contas, Lázaro era só um jagunço a serviço do latifúndio. E isso, para mim, ilustra bastante bem todos esses casos que eu tentei trazer aqui agora. Em todos eles, esse senso comum sensacionalista tomado pelo pânico cristão, como diz senhorita Bira, não é pânico satânico. Os satanistas estão ótimos, muito bem, obrigado. São os cristãos que entram em pânico por qualquer coisa. Afinal de contas, né? Ovelha se assusta fácil. Todos eles tentam encontrar no outro aquilo que são eles mesmos que fazem, né? Então, o abuso das criancinhas, o assassinato, o medo, né, que eles têm, que o diabo venha trazer na hora em que o calo aperta, na hora que a gente espreme, é sempre um cristão fazendo. Um cidadão de bem que está lá, matando, violentando, inclusive inocentes. E aí eu só concluo esse vídeo o seguinte: se você é um influenciador de macumbas, de bruxaria, de neopaganismo, de quimbanda, umbanda, candomblé, culto tradicional, não me interessa. Você quer muito ganhar like, né? E aí por isso que você resolveu pegar todas as teorias das conspirações que os cristãos veicularam durante os anos 90, durante os anos 2000 e até hoje, o tempo inteiro, para poder causar pânico, para dizer que, olha só, se você cantar ragatanga, o diabo pega a sua alma. A Xuxa fez pacto, sim. Já fez pacto para vários artistas. Você gosta, né? Isso dá like, eu sei que dá. Só que a tua estratégia para ganhar like pode condenar à morte uma mãe de santo em alguma periferia do Brasil e ela sequer vai virar notícia. Talvez você venda aí umas 3 consultas do teu oráculozinho fajuto. Toma vergonha. Tem um pouquinho de consciência coletiva. Porque o teu hype tem consequência. E de todo mundo que se propõe a falar para um público, tem consequência. E da mesma forma que eu me cobro pra cacete, e eu espero que quem gosta do meu conteúdo também me cobre, por favor, faz um esforcinho, seja um ser humano melhor. Porque a dor de pessoas reais é mais importante do que o hype no mundo virtual. Com isso, eu encerro. Muito obrigado para quem teve estômago para ficar até aqui. Me perdoem por ter me excedido em algum momento. Enfim, espero que eu seja bem compreendido e eu espero que a gente tenha decência e bom senso para investigar, procurar, punir e fiscalizar quem realmente tem que ser condenado nesse tipo de situação. Não é o bicho-papão, não é o lobo mau, não é Baal, não é Moloque. Talvez seja alguém dentro da sua família. Então estejamos atentos para cuidar de quem não pode cuidar de si mesmo sozinho. Obrigado e até semana que vem.